Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje quero trazer para você 4 ativos que têm um potencial muito interessante, estão em pontos muito interessantes para entrada neste mercado em queda. Exatamente, vocês sabem que eu tenho falado muito sobre o mercado em baixa e eu separei 4 ativos que estão em pontos que vão começar a ficar interessantes. Mas antes de começar, já esmaga o like, se inscreve no canal e participa do nosso grupo do Telegram. Link está na descrição do vídeo, totalmente gratuito, que é onde a gente passa este tipo de análise e trade. O que eu quero trazer para vocês hoje? Eu quero trazer para vocês 4 ativos que estão em padrões gráficos muito interessantes e em valores muito interessantes. Lembrando sempre que este não é um vídeo de indicação de compra ou venda, é apenas um vídeo educacional. Então, faça você a sua própria análise e as suas próprias considerações. Então, vamos lá. Primeiro, vocês sabem muito bem que eu tenho falado de Bitcoin e tenho levantado a possibilidade do Bitcoin perder os fundos previamente formados. Isso faria com que a gente tivesse um movimento rápido e forte na casa dos 34, podendo chegar até aos 30 mil dólares. Isso, com certeza, fará com que o mercado como um todo derreta, caia muito. Mas aí você pensa, peraí, Luan, o mercado já está caindo bastante, a gente já tem vários ativos que estão caindo bastante. No entanto, a gente pode cair ainda mais. Então, o que eu quero trazer para vocês? Quero trazer para vocês 4 ativos que estão em pontos que já estão muito esticados, mas que ainda podem ficar mais esticados. Então, quero trazer para vocês esses ativos que têm um potencial, mas que é importante você escolher o melhor momento para entrar. A pergunta que me fizeram hoje mais cedo é, tá, mas se eu entrar agora, qual que é a minha probabilidade? A maior probabilidade é de que no médio prazo você ganhe dinheiro. Por quê? Porque esses ativos estão em pontos muito esticados. E a gente está falando de HNT, FTM, MATIC e AXS. São os 4 ativos que eu separei aqui para vocês. Isso quer dizer que os ativos não vão cair mais? Não, não estamos dizendo isso. A probabilidade é, no caso do Bitcoin, perder os últimos fundos e cair com muita força, ele vai abrir oportunidades para você comprar nestes fundos. Porque quando o mercado ficar muito extremo, é o melhor momento de compra. E o que vai acontecer? Bitcoin fica extremo e as altcoins vão ficar mais extremas ainda. Então, o que eu quero trazer? Pontos interessantes de entrada que eu considero para estes ativos. HNT, tá? Esses HNT, FTM e MATIC, eu separei esses 3 ativos porque são bons projetos, estão em pontos muito extremos já nesse momento, mas estão em padrões gráficos, tá? Então, vamos começar por HNT. HNT está no gráfico diário em uma cunha descendente. A gente normalmente, cunhas descendentes rompem para cima, tá? Esses 3 primeiros ativos estão em cunhas descendentes. Perdemos o suporte na casa dos 20 dólares e derreteu, tá? Derreteu, já estamos em 13, e o que eu acredito que podemos ver, a gente pode ver este tipo de padrão acontecendo, que é um padrão de flush, tentativa de rompimento, tá? Que é exatamente o que eu acho que vai acontecer aqui, e a gente pode beliscar na casa dos 9 dólares, 8 dólares em HNT. Isso é uma possibilidade caso a gente veja um movimento de força acontecer em Bitcoin. Então, vamos ficar de olho em HNT na casa dos 10 dólares para baixo já é um ponto muito interessante para HNT. Então, para você aí que está de olho neste ativo, ou está buscando um ativo com potencial, HNT nos 10 dólares abaixo de 10 dólares, na verdade, vai abrir uma super oportunidade de base de preço e deve trazer um belíssimo retorno no curto prazo, tá? No curto, médio prazo. Vamos para mais um, FTM. Vejam que é o mesmo padrão gráfico. A gente tem uma cunha descendente, mais longa, e a gente perdeu o fundo dessa cunha. Normalmente, a gente vê um flush, que é um movimento rápido, e aí a gente tem uma recuperação grande. E é o que eu acredito que pode acontecer. Estou de olho na casa de
0,59, 0,55, até um pouquinho mais baixo, na casa dos 0,40, é bem possível que a gente veja FTM atingir. Um ativo que atingiu aí recentemente a casa dos 3,30, você pegar ele nesta faixa de preço, é um ponto muito interessante. Você vai conseguir capitalizar legal, considerando sempre que a gente já está bem extremo no RSI, HNT bem extremo no RSI. E a gente está falando de bases de preço no gráfico mensal, quando o diário bate em sobrevenda extrema. Então, muito interessante esses dois ativos, tá? Temos também Matic, que já chegou a bater a casa dos quase 3 dólares, tá? A gente está falando de $1. Eu acredito que a gente pode perder $1, ficar mais extremo. Então, eu estou de olho em valores na casa de $1, abaixo de $1, para poder adicionar posições. Pode ser um belíssimo de um ponto de entrada para você surfar uma operação de swing trade de médio prazo, tá? Isso pode te trazer um ganho financeiro bem bacana. Sempre de olho na movimentação do próprio Bitcoin. E vamos para a XS, que está despencando. No começo do mês a gente estava falando de, deixa eu só confirmar aqui, estava falando de $75, a gente está em 31. E a XS, que já chegou a valer, galera, a XS chegou a valer $165. A gente está falando de 30, tá? 30. Eu acredito que a XS ainda é um ótimo projeto, é um projeto que tem potencial, pode entregar bastante, mas a XS, que já está super extremo no gráfico diário, pode ficar ainda mais extremo. Se perdeu 28, na casa dos $15, seria um ponto muito interessante para você adicionar posições. Pô, mas já está super extremo, será que chega lá? Depende, vamos sempre ficar de olho no próprio Bitcoin, porque é o Bitcoin que vai ser o mandatário. Uma vez que ele perca este suporte de 37.700, a gente vai ver o mercado com muita velocidade e muita força cair de verdade. Então, fica de olho, porque este é o último suporte, é o último ponto onde os touros, os compradores, vão segurar o mercado. Perdendo esse ponto, a gente vai ver facilmente a HNT a $10 ou mais baixo, FTM na casa dos 55, 50 cents, Matic abaixo de $1, acredito que vamos ver, e a XS a gente pode ver até na casa dos $15. Tá? Eu não estou querendo trazer aí o pesadelo, mas a gente tem que surfar os dois momentos, seja um momento de alta ou um momento de baixa. Então, quem tiver capitalizado neste momento e de olho em oportunidades, esses 4 ativos vão dar muitas oportunidades de entrada caso o Bitcoin perca os fundos. Então, fica de olho na perda dos fundos, que é onde eu vou querer adicionar posições. Tá? Eu vou querer adicionar posições em vários ativos quando a gente perder os fundos. Então, fica de olho no Bitcoin, vai comparando o preço do Bitcoin em relação a essas altcoins, porque você vai ter muita oportunidade. Mercado em queda, medo, é muita oportunidade. É oportunidade de lucrar bastante. Beleza, meus amigos? Deixa nos comentários aí o que vocês acham desses 4 ativos. E, obviamente, deixa também que outros ativos vão dar muita oportunidade caso a gente perca os fundos do Bitcoin. E, obviamente, eu desejo a todos vocês uma ótima semana de trades.